Meus amigos queridos, bem-vindos todos. O tema de hoje promete. Meus amigos, neste sábado aqui em Salvador, deixa eu ver o tempo, pera aí. Tempo frio aqui em Salvador. Fazendo muito frio aqui agora. Não sei, 28 graus, 26 graus. Meus amigos, tem até feito um frio aqui, nesse período de inverno aqui, para o nosso padrão, né? Eu me lembro que há muitos anos eu fui... Bom dia, meus amigos queridos Jonatas, Antônio Ferreira, tantos amigos aí. Eu fui dar uma palestra há muitos anos isso. Meado dos anos 2000, em Lages, Santa Catarina, uma cidade linda, um abraço a Santa Catarina. E eu fui dar essa palestra em Lages e fiquei num hotel lindo, muito bonito. E eu me lembro que eu cheguei de madrugada em Lages, fazia um frio assim, quase zero, quase congelante lá em Lages. E eu cheguei no quarto do hotel. Eu me lembro que eu vi pela primeira vez um aquecedor no hotel. Hoje eu já conheço isso, na época eu não conhecia. Eu não sabia ligar o aquecedor no hotel. Em Lages, para quem chegou agora, Santa Catarina, cidade linda. Um frio. Resultado, eu congelando no quarto. Eu fiz um casulo com o edredom, o lençol, o cobertor da cama. Não sei se você já fez isso. Você faz um casulo, você entra. Aí se você mexer o braço assim, 2 centímetros pro lado na cama, você congela de cima para baixo. Eu fui dar palestra no outro dia, aquele público tão carinhoso, eu nunca esqueci. Me emprestaram sobretudo, ficaram com pena de mim. Depois eu fui acostumando com o frio. Eu morei em São Paulo um tempo, uma cidade muito querida para mim. E eu comecei a perceber que a gente que não vive o frio, né? Eu gosto do frio, mas aqui em Salvador a gente não tem frio em Salvador. Mas em São Paulo, quando eu morei em Sampa, fazia muito frio no inverno, fez muito frio. E um detalhe interessante, eu dividi o apartamento com um amigo meu, e eu achava estranho, ele fazia barba na noite do dia anterior, porque eu sempre fiz barba de manhã cedo. Eu acordo, faço a barba. Falei, vem cá, Asa, o apelido dele é Asa. Vem cá, por que você faz a barba de noite? Eu falei, não, porque de manhã é muito frio. A água é muito fria. Eu comecei a fazer a barba um dia antes. E não só isso. Eu, quando que a live a gente pode abrir o coração da gente, né? O frio era tão grande lá em São Paulo, nesse período, que eu... para eu usar o vaso, né? Não vou entrar em detalhes, obviamente. Eu sentava de roupa antes no vaso para aquecer o vaso. Veja como a gente não dá valor às coisas, né? A gente não dá valor, a gente sai do banho aqui em Salvador, né? Pingando. Não, o frio faz a gente dar valor a algumas coisas. Eu aquecia o vaso, né, meus amigos. Então eu vou aqui dar um abraço a todos vocês. Já temos nesses poucos minutinhos aqui mais de 500 amigos. Esse tema de hoje é um tema muito especial. Eu não queria, né? Mas eu vou bloquear os comentários. Eu amo os comentários de vocês, mas é porque eu não sei o que é que acontece. Talvez pelo volume de pessoas, a imagem trava um pouco. Então eu vou bloquear um pouquinho os comentários. A gente vai falar um pouco hoje aqui sobre direito de família na pandemia. Veja, alguns de vocês devem ter se perguntado, Pablito, por que você não falou disso antes, né? É um tema que todo mundo está esperando a gente falar um pouco sobre ele. É um tema muito importante esse, mesmo você que não advoga na área de família. Para quem faz concurso, então, é um tema importantíssimo. Você que advoga na área, você que não advoga, interessa a todos esse tema. Então eu vou aqui pedir permissão para desativar aqui, tá? Excepcionalmente, e começar dizendo o seguinte. Eu fiz recortes do direito de família na pandemia. E eu vou começar com minha neurose de clareza, fazendo recorte nos alimentos, tá? Então eu vou falar dos alimentos na pandemia, depois eu vou falar sobre a guarda na pandemia, e no final eu vou entrar em alguns aspectos envolvendo coabitação e confinamento. Em relação aos alimentos, antes da gente falar em alimentos na pandemia, eu queria destacar para vocês, certo? Um julgado recente do STJ, anote aí, o recurso especial 182-9295 de Santa Catarina, RESP 182-9295 de Santa Catarina, que
consolida um entendimento do STJ quanto aos alimentos, certo? Pablito, o que esse RESP diz? Veja só, esse RESP consolida a tese dos chamados alimentos transitórios. Eu vou ler a ementa um pedacinho para vocês. Conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência do STJ, o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é transitório, devendo ser assegurado ao beneficiário dos alimentos por tempo hábil, para que ele possa depois prover a sua manutenção pelos seus próprios meios. Traduzindo, o STJ está reafirmando a tese de que, no caso dos alimentos entre marido, ex-mulher, ex-cônjuges, ex-companheiros mutatis mutandis, os alimentos são transitórios. Exemplo, eu sou casado, minha esposa é advogada, eu quase convenci ela a se apresentar hoje para vocês, não convenci ainda, ela está com vergonha, mas ela vai se apresentar um dia, eu falo tanto nela aqui, né? Falei, vem cá ver os meus amigos da live, amigos queridos, esse dia vai chegar. Vamos imaginar que eu me divorcie de minha esposa. Vamos imaginar que minha esposa ela não esteja trabalhando de fato. Quando as meninas nasceram, ela ficou um período sem trabalhar, tá? Aí eu me divorciasse dela. Veja, o juiz determinaria que eu, Pablo, pagasse alimentos à minha esposa, veja, que é advogada, mas não está exercendo a advocacia naquele período. Só que os alimentos que o marido vai pagar para a esposa, ou vice-versa, são alimentos transitórios. A tese que o STJ está consolidando, eu acabei de citar um julgado de março desse ano, é de que, no caso que eu dei, no exemplo dado, minha esposa é saudável, pode voltar a trabalhar. Voltando, você vai pagar pensão à sua esposa durante 3 semestres, ou 4 semestres, ou 5 semestres. Então veja, a tese hoje é a seguinte: quando você for fixar alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, se o credor dos alimentos é uma pessoa apta a trabalhar, saudável, muitas vezes é jovem, eu vou pagar alimentos, por exemplo, meu pai e minha mãe. Minha mãe, gente, é dona de casa, tá? Minha mãe é dona de casa. Minha mãe, ela vive para meu pai e para a família, trabalha muito como dona de casa, é uma senhora de idade. Se meu Será que a gente voltou agora? Será que a gente voltou agora? A conexão hoje não está ajudando muito. Vamos lá se vai agora. Minha amiga Camila Ribeiro, um abraço para vocês. Ainda bem que eu não entrei na pandemia ainda, tá? Mas vamos lá. Acho que voltou agora, não é isso? Então veja, a tese que o STJ consolidou, eu estou abrindo a live dizendo isso, é de que, no caso de alimentos entre ex-cônjuges ou mutatis mutandis, ex-companheiros, aquele que recebe alimentos é uma pessoa que pode voltar a trabalhar, é jovem, saudável, enfim, jovem, claro, ainda que não seja, mas pode voltar, os alimentos são temporários. Então, se eu for pagar alimentos para minha esposa, o juiz fixa tempo, porque ela é jovem, pode voltar a trabalhar. No caso da minha mãe, é uma senhora de idade. Se meu pai resolver abandonar minha mãe morre, viu? E se ela abandonar ele, ele morre. Eles são ligadíssimos um no outro, minha mãe e meu pai. É uma coisa assim, sabe aquela coisa que eu me preocupo às vezes? É um a vida do outro, meu pai e minha mãe. É um negócio assim, sabe? Se meu pai largasse minha mãe, isso aqui não vai acontecer, meu pai pagaria alimentos para minha mãe temporariamente, Pablito? Não, aí não. Aí não, porque minha mãe não tem a idade dela, a condição de saúde dela, não permitiria ela voltar ao mercado de trabalho. Mas no caso de pessoas jovens, não. Anote o RESP, para fechar essa introdução. É o RESP 182-9295 de Santa Catarina. Tá certo? E agora, Pablito, em relação à pandemia, especificamente, vamos entrar na pandemia agora, direito de família. Vamos entrar agora. Veja só, decisão do ministro, o eminente ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
em sede de habeas corpus STJ, a pedido da Defensoria Pública da União, prestem atenção nisso aqui, imprimiu efeito nacional a uma decisão que estava restrita ao Ceará. Então o STJ disse o seguinte, por conta da pandemia, a prisão civil nos alimentos deve ser cumprida em regime domiciliar. Todos vocês sabem disso. O que está vigorando agora, o STJ entendeu, repito, decisão que tem eficácia nacional, no sentido de que a todos os presos do Brasil, em caso de dívida alimentar, o regime de cumprimento de pena por conta da pandemia é o domiciliar. E o projeto de lei que está nas mãos do presidente da República para sanção, o PL 1179, que vai instituir o regime jurídico geral emergencial da pandemia. Atenção agora, no seu artigo 15, o projeto de lei do regime jurídico emergencial estabelece que no caso da prisão civil por dívida alimentar, por conta da pandemia, até 30 de outubro de 2020, o cumprimento da prisão decorrente da dívida alimentar é domiciliar. Então entendam bem, Pablito, hoje eu sou advogado, ou eu vou fazer um concurso hoje. A lei não está aí ainda em vigor, a lei da pandemia, a lei do regime jurídico emergencial. O que é que vigora hoje, Pablito? Neurose de clareza. Eu gosto que você seja claro sempre, professor. Está vigorando uma decisão do STJ que conferiu eficácia nacional a uma decisão, isso em sede de habeas corpus, no sentido de que pessoas presas por dívida alimentícia devem cumprir regime domiciliar por conta da pandemia. Uma vez o projeto de lei 1179, que está nas mãos do presidente da República, tornando-se lei, e ele não vetando esse dispositivo, será lei no Brasil que até 30 de outubro de 2020, por conta da pandemia, prisão decorrente de alimentos é cumprida em casa. Eu sei que muitos de vocês vão dizer assim, Pablito, não é a mesma coisa. Porque o cidadão não está pagando pensão para o filho e todos nós já estamos em casa. Ele vai cumprir em casa. Eu concordo, eu sei que há esse viés razoabilíssimo. Razoabilíssimo. Mas é uma equação difícil de ser raciocinada. Eu chamo a atenção de vocês um detalhe. Se você, por exemplo, você é mãe, o exemplo eu poderia dar com o pai, viu? Porque meus exemplos não são patriarcais, tá? Mas em geral no Brasil, quem deve pensão alimentícia é o pai, matematicamente falando. É minha experiência, atuei numa vara com competência em família há muitos anos, você advoga nessa área, sabe? Agora a pergunta é, Pablito, eu já estou sabendo que hoje, por conta da pandemia, quem deve pensão alimentícia cumpre a prisão em casa, se não pagar. Mas e aí, professor? Se ele estiver saindo de casa, aí você documenta o descumprimento da medida, fotografia, indicação de testemunha, e você leva isso ao juiz. Professor, se o juiz que decretou a prisão civil decorrente de alimentos e que estabeleceu o regime domiciliar por conta da decisão do STJ e posteriormente por conta da lei, como eu disse, souber que este devedor está descumprindo a medida, o que ele faz, professor? O juiz tem, em tese, todo o fundamento para, tendo em vista o descumprimento do regime domiciliar, determinar que ele cumpra na penitenciária em cela isolada. Então é bom avisar aos devedores de pensão alimentícia que eles estão confinados em casa cumprindo um regime domiciliar, por conta de não haverem pago a pensão. Claro, naquele prazo estabelecido pelo CPC. Então este confinamento não pode ser entendido como um confinamento normal. Porque se a mãe, no exemplo que eu dei, tomar conhecimento de que aquele pai devedor, que contra quem existe uma ordem de prisão e que está cumprindo em regime domiciliar, ele está descumprindo esta medida, ela pode, o advogado dela, documentar isso e levar ao processo. Claro que isso não é fácil, porque estamos todos confinados.
Mas a minha obrigação aqui na live, as lives de sábado são para raciocinar. O caminho que você tem é esse em tese. Ultrapassando a questão dos alimentos, aliás, pare para pensar num detalhe ainda sobre alimentos. Pare para pensar, já que o tema de hoje é pandemia e direito de família. Sabe o que vai acontecer muito agora? Sabe o que vai acontecer muito agora por conta da pandemia? No direito de família, no campo dos alimentos? Vai chover ação revisional. Professor, ô Pablito, eu não tinha pensado nisso. Por que vai chover ação revisional? Pelo seguinte, e com razão. Em muitos casos, muitos pais ou mães que pagavam pensão alimentícia foram demitidos. Muitos pais que pagavam pensão alimentícia tiveram o salário reduzido. E isso é fundamento para revisional. Então preparem-se, porque a tendência é haver um aumento no número de demandas revisionais no campo dos alimentos por conta da pandemia. É possível. E aí vem uma pergunta interessante, prática. Uma pergunta, inclusive, que poderia ser colocada num concurso público. É o seguinte: professor, vamos imaginar que um sujeito ele não esteja empregado, ou seja, um trabalhador informal. Ele recebe o auxílio emergencial do governo, o Corona Voucher. Ô professor, o Corona Voucher, o auxílio emergencial, ele é penhorável? A pergunta é essa. Você está numa prova oral comigo. Eu olho para você e pergunto: candidato, o Corona Voucher, o auxílio emergencial pago pelo governo para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, esse Corona Voucher ele é penhorável? Veja só. O CNJ editou uma resolução, número 318 de 2020. Preste atenção. Recomendando aos juízes, veja, é uma recomendação, recomendando aos juízes, no sentido de que eles zelassem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial não fossem objeto de penhora, inclusive pelo Bacenjude. Então há uma recomendação do CNJ, no sentido de que o crédito recebido a título de auxílio governamental, Corona Voucher, o mesmo raciocínio seria o crédito salarial. Por ter natureza alimentar, não deve ser penhorado. Ok? Ok. Todavia, preste atenção, se eu recebo o auxílio emergencial do governo, Corona Voucher, e eu estou devendo, o raciocínio é muito simples, pensão alimentícia ao meu filho, o crédito que ele tem contra mim é tão alimentar quanto o crédito que eu recebo do governo. E o dele, inclusive, tem as luzes da hipossuficiência derivada da condição vulnerável dele de ser meu filho menor. Então, em tese, não há nenhum impedimento no sentido de se penhorar crédito salarial ou crédito proveniente de auxílio emergencial do governo, Corona Voucher, se o outro crédito que se busca satisfazer é um crédito decorrente de alimentos. É claro, porque é muito simples. Se eu não trabalho, tenho de pagar 20% do que eu gero de receita ao meu filho, e a receita que eu recebo é o Corona Voucher, pagarei 20%. O raciocínio é esse. Porque o crédito dele também é alimentar. Ele vai morrer de fome? Não pode. Quantas vezes, meu Deus do céu, nas audiências de família, eu digo a vocês, meus amigos, não eram as audiências criminais as mais graves que eu via. Pablito, na sua experiência como juiz de uma vara única, quais eram as audiências mais graves que você via? Mas não eram as criminais, eram as de família. O que eu via nas audiências de família eram coisas assustadoras, sabe? Assim, a desconsideração muitas vezes. Cenas assim que a gente fica... meu Deus do céu. O pai, a fotocópia do filho. Numa época em que o exame de DNA não era gratuito. Não era. Porque não pense que o exame de DNA foi sempre gratuito no Brasil. Não, ele era caríssimo. E aí eu via o pai e eu olhava o filho. Disse, meu Deus, é a xerox genética. E o cidadão, não é meu filho. É o direito dele dizer que não é. Mas
os alimentos, poxa, muitas vezes ele reconhecia o filho e dizia, não tenho dinheiro para pagar, doutor Paulo. Aí eu perguntava assim, senhor, o senhor vive de quê? Estou desempregado. Desempregado. Não tenho nada para dar para ele. Nada. Aí eu parava e disse, meu Deus, meu senhor, nós não somos plantas, não fazemos fotossíntese. Eu não falava isso, sabe, gente? Mas veja, a pessoa estar desempregada é fundamento para ela chegar para o juiz e dizer, não vou dar nada ao meu filho. Não é. Por quê? Porque ele se alimenta de alguma fonte, ele está ali em pé, ele está saudável. Muitas vezes o relógio era bonitão, o sapatão bonito. Eu já vi gente fazer isso. Botava uma roupa paupérrima e o sapatão Louis Vuitton, tá? A roupa toda maltrapilha, o sapatão, aquele sapatão. Aí eu chegava, fazia embaixo da mesa, eu não falava nada. Falava cara de paisagem. Lembra da última live minha, do meu pai? Aí voltava. É claro que eu não julgava de acordo com o sapato do cidadão. Mas eu tentava fazer eles perceber. Você que é advogado na área de família vai concordar comigo. Você já imaginou se o juiz não fixar pensão para todo cidadão que chegar na frente dele e dizendo assim, eu não tenho como pagar? Não é assim. Ele vive de alguma coisa, a não ser que ele tenha uma doença grave, esteja impossibilitado, aí tudo bem. Mas a criança, doutores, a dor é muito grande. Uma vez, há muitos anos isso, uma conselheira tutelar me disse, há muitos anos, que um cidadão chegou no fórum, a criança foi até ele abraçá-lo. Ele não reconhecia aquela criança, mas ele sabia que era dele, tanto que ele visitava a criança e entregava lata de leite ninho. Ele empurrou a criança no fórum e falou, aqui eu não sou seu pai. Aqui no fórum eu não sou seu pai. Quer dizer, isso é muito doloroso. Então é por isso que professor nenhum vai dar a vocês uma solução perfeita, direito de família e pandemia não. Eu estou dando caminhos. Então na primeira parte da minha live, quem perdeu, assista depois. Eu coloquei que no que tange aos alimentos, decisão do STJ estabelece regime domiciliar por conta da pandemia na prisão civil. Eu pontuei que está nas mãos do presidente o projeto de lei que vai instituir o regime jurídico emergencial de direito privado da pandemia e há um artigo estabelecendo esse regime domiciliar até 30 de outubro de 2020. E eu fui mais além. Eu ponderei com meus amigos aqui da live, ponderei com vocês, tá? Que se porventura, neste momento, você souber de alguém devedor de pensão alimentícia, que esteja cumprindo o regime domiciliar e esteja violando esse regime, eu academicamente mostrei a vocês o que você deve fazer para levar a informação ao juiz, para que o juiz, então, verificando o descumprimento do regime domiciliar, adote a medida mais gravosa em relação a esse devedor de pensão alimentícia. Pablito, e no que se refere à guarda de filhos, que é o maior problema em torno da pandemia. A guarda de filhos, doutores, meu Deus do céu. Eu costumo dizer, eu tenho duas frases clássicas. A primeira, não mexa com o filho dos outros e não mexa com o dinheiro dos outros. Tá? Não mexa com o filho e não mexa com o dinheiro dos outros. Tá? Não mexa. Mexeu com o filho, é negócio. E aí, professor Pablito, qual foi, na sua visão, o momento mais difícil da sua carreira como juiz? Foi quando eu tive de conduzir demandas no campo de família, envolvendo busca e apreensão de menores por descumprimento de regime de visitas. Porque, só você pensar, busca e apreensão é uma expressão que, na minha cabeça, está completamente conectada à coisa. Eu busco e apreendo essa bola, eu busco e apreendo esse grampeador. Só que se o pai, por exemplo, leva o filho e não devolve para a mãe, descumprindo o regime de guarda e convivência, o juiz pode, em tese, determinar uma ordem de busca e apreensão. Isso é um negócio assustador. E aí, por mais que o direito de família encontre fórmulas, tarefa nossa, minha e sua, eu e vocês, na prática,
o que mais se precisa é de bom senso. Para que os pais entendam que aquele litígio jurídico está criando no coração daquelas crianças marcas indeléveis, marcas muito profundas. Muito profundas. Porque a criança é uma tela em branco e você vai pintando no coração deles. É muito doloroso isso. Muito doloroso. Uma vez, há muitos anos, numa audiência de família, uma mãe entrou com uma criança. Não tinha com quem deixar a criança. Doutores, a conexão hoje, ela vai ajudar. Ela vai ajudar. Eu tentava fazer um acordo para guarda. Isso na audiência de família. Não tinha com quem deixar a criança. A criança no colo da mãe. Tudo corria em paz. Eu então conversava com a mãe e com o pai para fazer um ajuste. Meu Deus, a convivência. Aí a mãe faz assim, o filho no colo, o filhinho pequeno, sei lá, uns 4, 5 anos. A mãe faz assim, doutor Pablo, pergunte a ele com quem ele quer ficar. Você quer ficar com quem? A criança assim. Falei, senhora, peraí, calma. Não é assim não. Não é assim não. Você quer ficar com quem? Senhora, não. Tá errado isso aí. Tá errado isso aqui. Não funciona assim não. Primeiro um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. A criança ou adolescente pode ser ouvido em juízo, professor? Pode. No caso de disputa de guarda, eu estou entrando agora na guarda. Mas a vontade dela não vincula o juiz. Porque ela pode estar sendo vítima de uma alienação parental. Então, repito, a criança ou o adolescente pode até se pronunciar em juízo, mas a vontade não vincula o juiz. Então, eu vou agora abrir a porta mais perigosa mais delicada da minha live, que é o problema da guarda na pandemia. Como fica a guarda de filhos na pandemia? Como eu tenho neurose de clareza, meus queridos amigos do coração, eu vou relembrar vocês aqui. Eu vou fazer um lembrete a respeito das modalidades de guarda, tá? Porque veja só, para que eu possa falar da guarda na pandemia, eu tenho que dar uma ideia dos modelos de guarda. Porque, professor, eu sei, neurose de clareza. O que é a neurose de clareza, Pablito? Você fala tanto nisso. Neurose de clareza é uma característica que eu tenho nas minhas aulas e em meus livros como forma de respeitar os meus alunos e leitores. Chama neurose de clareza. Eu me esforço para isso. Então, antes de falar da questão atinente à guarda na pandemia, vamos recapitular um detalhe. Veja só. Quais são as modalidades de guarda que existem no Brasil fundamentalmente? Aliás, em geral, modalidades em doutrina. Quais são as modalidades de guarda em doutrina? Vamos lá. Nós temos fundamentalmente 4 modalidades de guarda. Eu vou colocar 4, mas uma delas é muito próxima da compartilhada. Mas vou colocar 4 didaticamente. 4 modalidades de guarda, tá? 4 modalidades. Vamos lá. Primeira modalidade de guarda. A guarda unilateral ou exclusiva. É uma guarda muito famosa no Brasil. É a modalidade em que a criança ou adolescente, o filho, fica com um dos pais. Esse será exclusivamente o guardião, cabendo ao outro direito de visitas. É a chamada guarda unilateral ou exclusiva. Ainda é muito usada no Brasil, viu? Ainda é usada. O filho, e eu já vi muitas vezes pais. Eu morria explicando as vantagens da guarda compartilhada. O pai dizia, doutor, por favor, doutor, deixa a guarda com a mãe, eu fico com as visitas. Já ouvi várias vezes isso. Várias vezes. Então essa modalidade de guarda unilateral ainda existe, exclusiva. A guarda fica com um dos pais, o pai ou a mãe, cabendo ao outro direito de visitas. Na prática é mais comum ficar com a mãe, mas não há um direito da mãe contra o pai. Não tem isso. Ou o pai ou a mãe.
tá? Então, recapitulando, na guarda unilateral, o filho fica com um dos pais, cabendo ao outro o direito de visitas. Ok. Guarda alternada. Muita gente confunde a guarda alternada com a guarda compartilhada. Preste atenção. Na guarda alternada, preste atenção, o pai e a mãe, tá? O pai e a mãe, quando eu digo pai e a mãe, posso estar também me referindo a casais do mesmo sexo, friso. O pai e a mãe revezam períodos exclusivos de guarda, cabendo ao outro o direito de visitas. Preste atenção. Guarda alternada. Eu ficarei com a guarda das minhas filhas Giovana e Gabriela de 1º de janeiro a 30 de abril, cabendo à mãe direito de visitas em finais de semanas alternados. Pronto. De 1º de maio a 31 de agosto, a guarda será alternada, agora será da mãe, cabendo a mim direito de visitas. De 1º de agosto, aí vai alternando. Estão compreendendo? Na guarda alternada, tá? O juiz, ou por acordo, é estabelecido que os pais vão revezar períodos exclusivos de guarda, cabendo a outro visitas. Estão compreendendo, né? Então, recapitulando, na guarda unilateral, um dos pais exerce a guarda, tá? Cabendo ao outro visitas. Geralmente, finais de semanas alternados, metade das férias escolares. Na guarda, essa primeira é a unilateral. Na guarda alternada, estabelecem-se períodos exclusivos de guarda. Então, exemplo, guarda alternada. De 1º de janeiro a 30 de abril, Giovana e Gabriela ficam com Pablo, cabendo a Kaline visitas. De 1º de maio a 31 de agosto, a guarda fica com Kaline, cabendo a Pablo visitas. Então, na guarda alternada, há uma alternância dos períodos de guarda exclusiva. Ok? Ok. Isso não é guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, os pais, que é a guarda preferida pelo sistema jurídico brasileiro, você vai ao artigo 1583 e seguintes do Código Civil. A guarda alternada, que é a guarda que mais se preocupa com o interesse existencial dos filhos, a compartilhada, a guarda compartilhada, que é a que mais se preocupa com o interesse existencial dos filhos, ela não é como a guarda alternada, em que os pais revezam períodos exclusivos. Não. Na guarda compartilhada, o pai e a mãe simultaneamente compartilham a guarda, corresponsabilizam-se pelos filhos. Na guarda compartilhada, em essência, não há exclusividade, existe compartilhamento. Por isso que eu concordo integralmente com o professor Rodrigo da Cunha Pereira, quando ele diz que não tem lógica querer, no acordo de guarda compartilhada, dizer qual será o domicílio da criança. Porque o domicílio da criança, na guarda compartilhada, é o domicílio do pai e o domicílio da mãe. Rodrigo da Cunha, com muita propriedade, diz assim: olha, gente, é uma visão patriarcal dizer que na guarda compartilhada o domicílio é com a mãe porque cabe a ela cuidar dos filhos. Não. Cabe ao pai e à mãe cuidar dos filhos. Porque é uma injustiça com a mulher colocá-la apenas ela na posição de ela vai cuidar. Não. Veja só, juridicamente, na guarda compartilhada, é muito mais salutar, e estudos europeus apontam que o dano psicológico para a criança na guarda compartilhada, atenção, é menor quando ela tem consciência de que tem 2 domicílios, com o pai e com a mãe, do que forçá-la a um domicílio só. Até porque, raciocinem comigo, se existe um compartilhamento na guarda, a criança ela transita do domicílio da mãe para o domicílio do pai e vice-versa, é ou não é? Então é muito mais lógico você estabelecer que existem 2 domicílios. Agora é claro, Pablito, mas o pai agora está domiciliado em São Paulo. Aí é casuística. Aí a gente vai analisar
situações específicas em casos concretos. Não, é outra situação. Mas, em geral, compreendam, na guarda compartilhada não há espaço para exclusividade. O espaço é para o compartilhamento da guarda. E existe dentro da compartilhada um modelo, vou abrir parênteses aqui, que não é muito usado no Brasil, que é a chamada nidação. A nidação, a chamada nidação, é uma modalidade peculiar de guarda parecida com a compartilhada, em que, preste atenção, o casal, ele mantém o mesmo imóvel em que eles, marido e mulher, ou companheiro e companheira, ou pessoas do mesmo sexo, viviam com as crianças. E, na nidação, mantido o mesmo local, a mesma ambiência em que as crianças cresceram, os pais se revezam naquela casa. Então veja como funciona a nidação. Dou um exemplo. Você vai entender com um exemplo. As minhas filhas têm, exemplo, 12 anos. Eu estou me divorciando de minha esposa. É mentira, tá? Há 12 anos nós moramos numa casa que fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Eu e minha esposa conversamos, ela é advogada, eu sou magistrado. Ela comprou um apartamento, eu aluguei um flat e disse a ela, olha Kaline, eu não queria retirar Giovanna e Gabriela da casa em que elas vivem há 12 anos. Porque elas vão perder contato com os amiguinhos da rua, com a escola que é próxima. Aí minha esposa fez assim, Pablo, que tal se nós fizéssemos um arranjo de guarda em que nós nos revezássemos na casa em que as crianças cresceram? É a chamada nidação, que, veja, é próximo de uma guarda compartilhada, porque há um compartilhamento. A peculiaridade na nidação é que o casal parte para, digamos, ambientes próprios, locais, habitações próprias, mantendo a mesma habitação em que o casal vivia em atenção ao interesse das crianças. Por que isso não pegou no Brasil? Não pegou porque o cara, para fazer isso, tem que ter muito cascalho, dinheiro. Você tem que ter dinheiro para sair de casa, tem que ter dinheiro para a esposa também sair de casa e para manter outro imóvel com as crianças. Então é um modelo que não é tão comum. Então, em geral, no Brasil, o que nós temos é a guarda exclusiva ou unilateral, em que o filho fica com um dos pais, cabendo ao outro visitas. Nós temos a guarda alternada, em que os pais revezam períodos de guarda, cabendo ao outro visitas. E nós temos a guarda compartilhada, repito, em que não há espaço para exclusividade. Na guarda compartilhada, o pai e a mãe conjuntamente exercem a guarda. Por isso que, em minha visão acadêmica, o correto é dizer que na guarda compartilhada a criança tem 2 domicílios, o do pai e o da mãe. O do pai e o da mãe. Sei que no caso concreto pode haver especificidades, mas a ideia geral da guarda compartilhada é essa. E agora vem um problema. Estoura a pandemia do Covid-19. E aí, pense na situação. Minha esposa tem a guarda das minhas filhas, Nana e Bibi. E a guarda é exclusiva, é dela, é da minha esposa. Eu tenho contato com as minhas filhas em regime de visitas ou de convivência em finais de semana alternados. E eu quero pegar minhas filhas em casa, da minha esposa. Estourou a pandemia do Covid-19. Pior agora, guarda compartilhada. A guarda é compartilhada, então as crianças transitam do domicílio da mãe para o do pai e vice-versa. Estoura a pandemia da Covid-19. E agora, José, como conciliar o necessário trânsito das crianças da casa da mãe para a casa do pai, da casa do pai para a casa da mãe, em período de pandemia? Como é que você faz isso agora? A professora Silvia Mazargão, grande civilista brasileira, num texto excelente, ela coloca que na Europa, países na Europa, ela destaca a Itália, por exemplo. Os países europeus têm se preocupado em manter esse trânsito das crianças, com cautela, mas tem cuidado em manter esse trânsito. E aí, eu lendo o texto do professor Rodrigo da Cunha, que eu já citei aqui,
Eu fiquei apavorado com o que eu li. Porque ele é advogado e dos maiores do Brasil. Ele deu um depoimento, eu comentei com uma amiga minha, grande professora, que vocês conhecem, Fernanda Barreto. Eu disse, Fernanda, meu amigo Rodrigo desabafou naquele artigo dele. Ele escreveu, eu vou ler para vocês, um trecho sobre a guarda na pandemia. Por que está acontecendo agora? Porque raciocinem comigo. Vamos pegar o exemplo da guarda compartilhada. Se a guarda é compartilhada, eu posso pegar os filhos na casa de minha esposa. Só que quando eu fui pegar, meus amigos do coração, minha esposa falou, Pablo, eu não vou te dar não. Eles vão ficar em casa. Eu não vou deixar as crianças saírem aqui por conta do risco da contaminação do vírus da Covid-19. E agora? E agora? Então o Rodrigo da Cunha diz que já há centenas de decisões judiciais suspendendo guarda, modificando o regime de guarda por conta da pandemia. E segundo ele, a maioria dos pedidos de suspensão tem sido feito pela mãe ou então é o pai que recorre à justiça pedindo que a mãe não impeça a convivência. Veja o problema que está acontecendo agora. Rodrigo chega a dizer que os juízos de família estão parecendo juízos de vara de violência doméstica, porque as mães estão com medo de os pais pegarem as crianças no regime de guarda e estão entrando com medida judicial para impedir que o pai pegue. O pai está com medo de a mãe segurar o filho, está entrando com medida para o juiz garantir o acesso. E segundo o Rodrigo da Cunha Pereira, palavras dele, muitos magistrados estão com medo, estão com receio, porque são seres humanos, viu? Juiz, atenção gente, atenção. Juiz não é Deus. Juiz é um ser humano como cada um de vocês. Eu na condição de juiz, eu sofro, eu converso muito com Deus, aqui eu posso dizer isso, a live permite. Porque julgar é tão difícil, você não tem ideia do que é julgar. Eu falo isso com minha esposa muito, eu disse, meu Deus, em algum momento eu fui injusto com alguém, com certeza, porque eu sou falível, me perdoe, Pai. É tão difícil julgar, e eu já ouvi de vários advogados bons. Pablo, eu não queria ser juiz, sabe por quê? Eu não queria decidir isso que você acabou de decidir agora. Vocês não têm ideia do que é pegar um recurso de apelação de um processo envolvendo crime sexual contra criança. Eu posso dizer isso porque eu julguei isso há muitos anos. Em que eu condenei um pai. Isso ficou provado nos autos. Que enquanto via a televisão masturbava a filha menor. E esse processo levou alguns anos no tribunal. Tem muitos anos isso. E voltou confirmando a sentença. Para eu expedir ordem de prisão. Quer dizer, é algo difícil isso. Muito difícil. Muito difícil. Então, o professor Rodrigo da Cunha, ele faz um desabafo ali no artigo dele, dizendo o seguinte, muitos juízes agora estão com receio de, por exemplo, a mãe pede que o pai não pegue o filho por conta do coronavírus. O juiz é um ser humano. Poxa, eu vou dar essa decisão aqui porque vou salvaguardar a saúde da criança, a saúde. Só que, veja, o artigo dele é um convite à reflexão. Nós precisamos nos convencer de que não se pode estabelecer como regra absoluta que durante a pandemia não há convivência, não há. O pai não pode ver o filho, nem a mãe pode ver o filho. Não pode. Não é assim que funciona. Temos de encontrar uma fórmula. Então raciocinem comigo. Se na guarda exclusiva o pai tinha contato em finais de semana, ou na guarda compartilhada, em que o problema é até maior, semanalmente o pai pegava os filhos, ou a mãe, tanto faz, viu gente? Como é que pode agora na pandemia, esse trânsito semanal da criança para a casa do pai, para a casa da mãe, é algo perigoso, concordo. Então veja, eu acho muito razoável, e aqui eu apelo para o bom senso de vocês, e me solidarizo com os advogados da área de família, com os promotores, como vocês sofrem, e os juízes também, viu? O advogado da área de família sofre muito, porque ele sofre o sofrimento do cliente.
Então eu levo o pensamento a Deus para que, por conta da pandemia, tendo em vista que esse trânsito frequente, casa do pai para casa da mãe para casa do pai para casa da mãe para casa... Isso é perigoso. Então a sugestão dada pelo professor, pelo grande professor João Aguirre, sugestão inclusive citada em texto do grande jurista e amigo José Fernando Simão, presta atenção, excepcionalmente, em período de pandemia, para evitar esse trânsito frequente e a quebra do confinamento, sugere-se a implantação emergencial, excepcional, da guarda alternada. Então, se o pai pegava o filho semanalmente, para evitar a matemática do trajeto frequente, você implanta a guarda alternada para que o filho fique 15 dias com o pai ou 15 dias com a mãe. É uma solução, porque vai diminuir matematicamente a saída de casa. Uma outra sugestão dada pela professora Silvia Mazargão: você pode antecipar o regulamento das férias escolares. Nas férias você não faz isso? Fica 15 com 15, é o mesmo raciocínio. Então a solução, veja só, que não é perfeita. Eu vou repetir. A solução que não é perfeita, que não vai se aplicar a todos os casos, mas que pode ser uma medida razoável para grande parte das situações de guarda, agora na pandemia, para evitar que a criança fique semanalmente saindo de casa com risco de contaminação. Repito, é a implantação emergencial do regime de guarda alternada. A criança fica 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. É uma solução. É uma solução. Aí você pergunta: professor, eu tenho uma dúvida. Essa medida que você se referiu, professor, como é que a gente vai fazer? Porque a outra parte pode não concordar muito, ou pode ficar com receio de fazermos isso informalmente. Como é que a gente faz isso? É possível mudar um regime de guarda já estabelecido, mesmo por conta dessa excepcionalidade? Perfeitamente possível. E como eu tenho neurose de clareza, eu vou apontar aqui o artigo da lei que você pode usar para, excepcionalmente, durante a pandemia, alterar o regime de visitas ou de guarda. Inclusive para, fica a sugestão, implantar um regime de guarda alternada, para evitar essa frequência de trânsito, de saída de casa da criança. Anote aí, o artigo é o 1586 do Código Civil, que diz: havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos anteriores, que cuida da regra do regulamento das guardas, da modalidade de guarda. Então, anote aí. Pablito, qual o artigo do Código Civil que eu posso usar para, em virtude da pandemia, defender em juízo, para evitar que a criança fique saindo de casa semanalmente ou 3 vezes por semana? Qual artigo que eu uso para sugerir ao juiz uma alteração no regime de guarda? Ou sugerir ao juiz a implantação da guarda alternada de 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe? Artigo 1586 do Código Civil Brasileiro. E aí, acabou não. Vai acabar agora. Eu nem senti esse tempo passar, doutores. Professor, meu caso é mais grave, porque eu sou mãe. O exemplo poderia ser com o pai, viu, gente? Vamos acabar com essa visão machista de que o mundo é... Não, o exemplo podia ser com o pai. Vamos lá, eu sou mãe, professor. A guarda que se aplica no meu caso é a compartilhada, eu sou divorciada. E o pai, ele acabou de chegar de um país. Esse exemplo eu dava citando a China e a Espanha, quando eu falava do epicentro, mas infelizmente o epicentro está no Brasil agora. Olha a situação que eu vou dar. Professor Pablo, eu sou mãe, e o pai, eu recebi informação segura de que ele teve contato com pessoas contaminadas pelo coronavírus. Ele está na linha de frente, inclusive, do atendimento,
E ele está com suspeita de contaminação. E ele me disse hoje, eu vou aí amanhã pegar meu filho. Eu posso ingressar com uma medida para impedir o contato dele com o filho excepcionalmente? Em situações graves, é possível. Artigo 1586 também serve para isso. Mas a minha live é para que as pessoas tenham bom senso. É para que as pessoas entendam que por conta da pandemia, o pai não vai ter mais nenhum contato com o filho. Calma, ele não vai ter nenhum contato se houver fundamento para isso, como nesse exemplo que eu dei. Ah, por conta da pandemia, a mãe não vai ver o filho. Não, a mãe tem o direito de estar com o filho. Mas, Pablito, essa situação de o filho sair de casa toda segunda e quarta, meu filho vai ser contaminado. Fica a sugestão doutrinária para os pais que pegavam filhos a cada semana, implante a guarda alternada, 15 dias para um, 15 dias para outro, 20 dias para um, 20 dias com outro. Pense na saúde de seu filho. Pense na saúde de seu filho. É uma solução que não é perfeita, mas é um caminho. Porque no final das contas, doutores, não vale a pena tanta briga. Eu já vi tanta coisa em juízo. Mãe brigando com filho, filho brigando com pai, por causa de coisas pequenas. Hoje eu recebi a notícia de uma pessoa que eu conhecia que faleceu jovem, que Deus o tenha. Não vale a pena isso. Simplesmente não vale. Eu vou me permitir encerrar minha live. É incrível, mas eu falei quase 1 hora aqui. Eu sou muito grato a vocês, porque eu não imaginei, eu confesso a vocês que eu ia parar de fazer lives. Eu ia fazer alguns sábados. Mas elas se tornaram um momento muito especial para a gente, para reflexões e caminhos. Eu vou encerrar lendo para vocês algo que há muito tempo eu não leio e que eu não costumo ler em aula. É um texto que eu escrevi pequeno, em 2012. Minhas filhas tinham 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho de idade. E nesse texto, o título dele é A Boca de Deus. Bem, como é uma live no meu perfil pessoal, você pode substituir a palavra Deus por bem. Bem, o bem supremo. Porque se você perguntar, vocês nunca vão me ouvir falar de religião e de política. Pablito, faça uma live falando do momento político atual. Eu jamais farei isso. Jamais. Não falo de política, não falo de religião. Futebol, eu torço pro Bahia, né? Eu vou ler um texto intitulado A Boca de Deus. Se quiser substituir Deus pela palavra bem, fique à vontade. Esse texto eu escrevi para as minhas filhas em 2012. Imagine que para cada súplica que fizéssemos ao alto, Deus se materializasse em forma de um anjo e com cada um de nós conversasse apresentando a solução dos nossos problemas. Isso não é impossível de acontecer na minha visão. Existem homens santos que diante do seu alto grau de elevação espiritual conseguem conversar pessoalmente com Deus. Todavia, a sabedoria divina é infinita. Afinal, se qualquer um de nós, diante de cada problema surgido, pudesse pessoalmente recorrer a Ele, para obtermos uma resposta concreta, fisicamente comprovada para as nossas aflições, a nossa vida perderia sentido. Pare para pensar. Viveríamos mais em função da resposta astral do que da real compreensão daquilo que nos aflige. Perderíamos o mérito da busca da solução e o crescimento que deriva de todo o sofrimento purificador da nossa luta. As nossas frontes suplicantes ficariam incessantemente voltadas para cima, para o alto, esperando o divino anjo portador da resposta esperada, e deixaríamos de enfrentar aquilo que nos atormenta, esquecendo até mesmo da mão amiga do próximo que nos apoia. Não faz muito tempo
Eu vi uma das minhas filhas tentando desesperadamente engatinhar para pegar um brinquedo que estava a poucos centímetros dela. Minha reação foi imediata, correr, pegar o brinquedo e entregar a ela, mas eu não fiz isso. Pois se eu assim o fizesse, o mérito não seria dela, seria meu. E em uma próxima vez ela ainda não andaria, ela esperaria prostrada, suplicante, a mão do seu pai afastar de si o seu problema. Eu então, Pablito aqui, mesmo com o coração destruído, confesso, fiquei murmurando no ouvidinho dela, incentivos, você vai conseguir pegar o brinquedo, meu amor, vai, você vai conseguir. E em poucos instantes ela foi, pegou o brinquedo e sorriu. Na minha visão, Deus faz exatamente assim. Para o mérito da conquista ser nosso, o sofrimento santificador é o peso da nossa espada. Não imaginemos, todavia, que diante das nossas súplicas, ele permaneça indiferente. O bem, permaneça indiferente. Não. A boca de Deus fala de muitas maneiras. Se o anjo não se materializa, não quer dizer que ele não ouça e não fale. Ele fala por meio de muitas bocas. Eu nunca esqueço um fato verídico que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Ela suplicou a Deus, isso é verdade, viu pessoal? Uma resposta para um problema. Orou fervorosamente. Talvez até haja esperado a chegada de um anjo com a resposta para ela, mas ele não apareceu. Um dia, pouco tempo depois, já tendo se desapegado do problema que ainda existia, ela estava na fila de um orelhão, um telefone público, vocês sabem o que é, né? Um orelhão. E ela ouviu parte da conversa, gente, impressionante isso. Ela ouviu parte da conversa do cara que estava no telefone. E naquele momento ali, aquele cidadão dava para ela a resposta que ela precisava para o problema dela. Ela ficou chocada, ela não conhecia nem a pessoa. Ela acabava de ouvir a resposta para o problema que a afligia. Era a boca de Deus, que age de muitas maneiras, por uma voz na multidão, uma frase escrita em uma carta, a mensagem de um aluno e principalmente por meio da nossa intuição. Meus amigos queridos, muito obrigado de coração pela amizade de cada um de vocês e até o próximo sábado. Um abraço.